Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Texto áureo. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Gênesis 28, versículo 16. Verdade aplicada. Para sermos bem-sucedidos na jornada cristã, precisamos ter consciência de que, em todo o tempo, dependemos das bênçãos de Deus concedidas por graça. Objetivos da lição: falar sobre os movimentos de Jacó, fuga e busca, ensinar que Deus tem coisas melhores para nós e mostrar que Deus estava com Jacó. Referência bíblica: Gênesis capítulo 28, versículo 12, 13, 15, 16 e 17. E sonhou. E eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, ta darei a ti e à tua semente. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Leituras complementares. Gênesis 28, 18 a 22. A coluna de Betel. Gênesis 29, 16 ao 20. O encontro de Jacó com Raquel e Leia. Gênesis 31, 1 ao 7. Deus manda Jacó retornar. Gênesis 32, 22 ao 32. Jacó luta com um anjo. Gênesis 35, 1 ao 13. Deus manda Jacó a Betel para erguer um altar. E Isaías 6, 1 ao 7. Os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Introdução. Veremos na presente lição o processo pelo qual Deus conduziu Jacó, visando o desenvolvimento de seu glorioso plano de redenção. Bem-aventurado todo aquele que aproveita as oportunidades e responde ao agir de Deus com fé e submissão ao seu propósito para o seu povo. Capítulo 1. Fugindo do homem em busca de Deus. Nesta lição, veremos dois movimentos na vida de Jacó: a fuga do seu irmão, que queria matá-lo, e a sua busca por Deus, que quer abençoá-lo. 1.1. Jacó crê na importância da bênção. Jacó não é apresentado pela narrativa bíblica como um herói, embora tenhamos a tendência de fazê-lo. Ele era o menor, mentiroso, introvertido, oportunista, trapaceiro e inseguro. Mas existia nele um ponto positivo que o coloca em posição de receber a graça de Deus. A saber, Jacó desejava mais de Deus. Apesar de ter o perfil de segundo, nunca aceitou ficar para trás. Desde o seu nascimento gemelar. Sabendo que seu irmão receberia as bênçãos da primogenitura, não escondeu sua ambição. Jacó aqui quer mais de Deus. Porém, ele foi tolo e aceitou meios tolos de conseguir. Ainda precisava amadurecer para ser o que Deus queria que ele fosse. Jacó precisou que Deus operasse nele uma transformação em sua vida. 1.2. Fugindo para o encontro com Deus. Depois que é abençoado no lugar de Esaú, Jacó é enviado para Harã por ordem de Isaque, seu pai, por meio de outra manipulação de sua mãe Rebeca. Ela sabe que Esaú está decidido a matá-lo e por isso lhe ordena fugir para Harã. Para fazer Isaque concordar com a ideia, Rebeca diz que sentiria desgosto de vida se Jacó se casasse com mulheres estrangeiras, como fez Esaú. Com isso,
Jacó foge sob a bênção do seu pai para buscar uma esposa entre as filhas de Labão, seu tio. Jacó está, na verdade, fugindo da morte, mas ele encontrará a vida. Em sua pior agonia, Deus está preparando o melhor para ele. 1.3 O encontro com Deus de Abraão. Até este momento na vida de Jacó, Yahvé já era o Deus de seu avô Abraão e de seu pai Isaque, mas ainda não era o seu Deus. Este encontro vai mudar tudo. Jacó só pensa aqui em sobreviver a seu irmão e encontrar uma esposa em Harã. Deus tem para ele coisas muito melhores. Ao se deitar ao fim do dia de longa viagem, adormece sobre uma pedra e tem um sonho espiritual. Os céus e a terra se tocavam por meio de uma escada repleta de anjos. Jacó entende que o céu está se comunicando com a terra e que Deus se fez acessível aos homens. No capítulo 1, nós aprendemos que gostamos de ouvir nossos pais e avós falarem de sua fé em Deus, mas cada um de nós precisa ter a nossa experiência pessoal com Deus. Capítulo 2. Coisas melhores de Deus. Não sabemos muito bem o que o nosso futuro nos reserva, principalmente se estivermos vivendo um presente turbulento, resultado de um passado de tropeços. Mas Deus tem coisas melhores para nós. 2.1 Promessas imutáveis de um Deus imutável. Jacó já havia recebido as promessas de bênçãos do pacto por meio de seu pai Isaque. Agora, porém, ele está recebendo isso do próprio Deus. Com isso, Deus está aprovando Jacó como seu escolhido, conforme revelou sua mãe Rebeca no começo, de que ele seria o pai e líder de nações. As trapaças de sua mãe e seu oportunismo não invalidaram o propósito nem anularam as promessas de Deus. Em Gênesis 28:14 encontramos: em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Parece que estamos ouvindo o eco do que foi dito a Abraão em Gênesis 12, versículo 3 e Gênesis 18, versículo 18. As mesmas promessas se confirmam e se trata do mesmo Deus. E é este o Deus que Jacó e seus descendentes terão com eles por toda a sua história. 2.2 Quando um pecador se converte. Jacó entendeu que estava na casa de Deus. E Jacó, o neto do crente Abraão e filho do crente Isaque, agora irá se converter. Os sinais de conversão de Jacó servem muito bem para atestar a nossa. Ele teve discernimento espiritual da presença de Deus. Ele ofereceu uma oferta de libação ao Senhor. Ele faz um voto confiando na proteção e na provisão de Deus. Ele levanta um lugar de adoração e promete honrar a Deus com as suas finanças. Tudo que vemos em Jacó é entrega. E tudo que Jacó quer é mais de Deus. Estas ações e atitudes de Jacó sinalizam o início de uma profunda mudança que está ocorrendo. Ou seja, vemos o patriarca inserido no processo de Deus visando transformações e aperfeiçoamento. Afinal, perfeito e glorioso é o plano de Deus. 2.3 O pai de príncipes. Para os judeus, Deus era o Senhor da vida, e por isso o nascimento de uma criança era a bênção do Senhor, e um ventre estéril, uma ação divina em fechar a madre. Era Deus o responsável, segundo eles. A preferida de Jacó era o caso. Enquanto Lé deu a Jacó 6 filhos, a saber, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, a serva de Léia, Zilpa, deu a Jacó mais 2, Gade e Azer. Mas Raquel até então não havia lhe dado nenhum, pois era estéril. Por isso propôs a Jacó um filho através de sua serva Bila. De Bila nascem Dan e Naftali. Mas isso não é a mesma felicidade de ser mãe. A angústia de Raquel se transformou em uma oração. Gênesis 30, versículo 1.
E esta oração foi ouvida. Gênesis 30, versículo 22. Deus dá a Raquel e a Jacó aquele que seria o cabeça da tribo, José. Mais tarde nasceu de Raquel também Benjamim. No capítulo 2, nós aprendemos que o nosso desejo de conhecer e ter mais de Deus não é maior do que o desejo de Deus de se revelar a nós. Esta revelação nunca nos deixa da mesma forma. Capítulo 3. Deus conosco. Jacó nunca poderia imaginar como a vida dele se tornaria tão abençoada, apesar dele ser quem era. Mas Deus resolveu cercá-lo de bênçãos e estar com ele em todo o tempo. 3.1. O Deus abençoador. A sorte de Jacó realmente foi mudada por Deus depois de sua conversão. Ele encontra sua esposa e a enxerga como resposta de Deus. Mas seu sogro Labão engana, dando a ele sua filha mais velha, Leia, ao invés da mais nova Raquel. Jacó acaba tendo que trabalhar 14 anos de graça para ficar com a sua preferida. Mas Deus também estava nisso, conforme se verá, pois dentre os filhos de Israel, que formariam as 12 tribos, alguns eram com Leia. Labão é um ganancioso e esperto. Jacó parece estar tendo que lidar com um usurpador melhor do que ele. Mas Deus resolveu abençoar Jacó em tudo, e nem as armações do esperto sogro Labão conseguiam prejudicar a vida de Jacó. 3.2. Foge e eu estarei com você. Pode parecer estranho Deus falar, fuja, e mais, eu estarei com você. Gênesis 31, versículo 3. Se Deus diz que está com a gente, presumimos que não precisamos fugir de nada. Quando o enganador não se dá bem, sempre acha que está sendo enganado. Nem toda a esperteza do mundo pode prejudicar aquele que Deus decidiu abençoar. Para as esposas de Jacó, Deus havia literalmente transferido as riquezas do seu pai trapaceiro para Jacó, riqueza que elas também tinham direito. Deus realmente estava mandando Jacó fugir. Não porque não poderia protegê-lo, mas porque os planos que tinha para Jacó já não estavam mais naquela terra. Mas nem mesmo o próprio Labão pode negar a presença de Deus na vida de Jacó. 3.3. Marcado por Deus. Deus já havia mudado o coração de Jacó quando se revelou a ele em Betel por meio de uma escada que tocava do céu na terra. Agora Deus está mudando o seu nome e o seu caminhar. Em Betel, Jacó discerniu que estava na casa de Deus, mas agora em Peniel ele declara que viu sua face e continuou vivo. Jacó segue mancando, mas abençoado por Deus. O servo de Deus não será mais conhecido como agarrador de calcanhar, suplantador, o que seu nome Iacov sugere, mas sim como um guerreiro de Deus, em hebraico, Israel. Um prenúncio de que o povo de Deus não guerrearia sozinho, mas o próprio Deus estaria lutando pelo seu povo. No capítulo 3, nós aprendemos que as marcas dolorosas que vivemos no passado podem ser marcas de Deus como construção da pessoa que somos hoje no presente e seremos ainda no futuro. Conclusão. Com as lições que podemos extrair do presente estudo, aprendemos que a vida cristã também deve ser acompanhada de constantes transformações. Aprendemos também que a bênção de Deus para a nossa vida está na submissão à sua vontade e na confiança de que, operando Deus, ninguém pode impedir. Isaías 43, versículo 13. Amém.